Transformação Digital CBN, apresentação Samuel Leite. E aí pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Boletim de Notícias do Transformação Digital CBN. E dando sequência à nossa retrospectiva com os melhores momentos, ou o que mais reverberou dentro do mercado de tecnologia e inovação ao longo de 2021, a gente vai tocar de um tema que é recorrente ao longo desse ano todo, que mexeu de maneira fundamental no mercado de tecnologia e que é um pouco de uma continuidade do assunto de ontem, que foi do leilão do 5G aqui no Brasil. O fato é que a gente viveu ao longo de 2021 uma escassez sem precedentes da produção e da distribuição de chips que, conectada diretamente com o assunto do 5G, afetou muito negativamente a indústria de tecnologia no mundo todo. A chamada crise, dos semicondutores atuou fortemente na distribuição, no elo de distribuição do mercado de chips no mundo. E aí tem diversas causas para a gente conjecturar aqui, Talvez a mais conectada com tudo que está acontecendo do ponto de vista geopolítico seria realmente essa desconexão direta focada por conta da guerra comercial que envolve os Estados Unidos e a China, que são parte importante dessa cadeia, seja na produção dos chips, no desenho efetivamente dos chips e na fabricação deles, ou seja, na grande maioria das vezes no próprio consumo. E esse erro todo, ou essa grande desconexão, se deu lá em 2020, no início da pandemia, e vem se alastrando ao longo dos últimos tempos. Como eu mencionei, parte importante dessa desconexão, ou desse desencontro, se dá justamente, isso é uma percepção da maioria dos analistas de tecnologia, por essa guerra comercial. Mas há também quem acredite que houve, de fato, um erro de cálculo, que não havia sido estimado o consumo, que evidentemente foi potencializado numa escala sem controle em razão da pandemia. As pessoas ficaram em casa, então houve a necessidade inerente de ter mais equipamentos para as casas das pessoas, sobretudo para que elas pudessem exercer as atividades que não estavam mais sendo presenciais por meio de tecnologia. Então teve que se adquirir mais computadores, as crianças precisavam fazer as aulas online. Houve também uma venda muito significativa de consoles, de videogames, e tudo isso de alguma forma aumentou significativamente a venda. Houve um desequilíbrio muito grande em razão desse aumento enorme de consumo para esse tipo de produto. E com essas relações efetivamente abaladas, digamos assim, do ponto de vista comercial ou mesmo restrita, houve um aumento também do estoque dos chips por parte da China e a não venda efetiva desses componentes para o mercado americano e para o mercado mundial como um todo, o que de certa forma aumentou essa desigualdade. A gente teve inclusive essa distribuição. A gente teve inclusive alguns depoimentos do próprio Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, mencionando a importância dessa distribuição de semicondutores serem, o que mostra que a coisa tomou uma proporção diplomática, inclusive. Mas isso culminou, de certa forma, para o mercado que é paralelo ao mercado, digamos assim, de consoles e de semicondutores de maneira geral, que é um mercado de altíssimo consumo, que é o mercado de smartphones. E a crise levou a marcas a adotarem políticas até mais, digamos, conservadoras do ponto de vista de lançamento de produtos. Então, o que se percebeu ao longo dos últimos 2 anos é um pouco mais do mesmo. A gente não teve grandes transformações de inovação nos aparelhos, como a gente eventualmente havia percebido ao longo dos últimos tempos. Não havia, na verdade, nada muito significativo do ponto de vista de inovação, o que eu, inclusive, penso que vai afetar ainda mais o mercado de inovação pelos próximos 2 anos, porque esse roadmap, esse caminho de inovação foi impactado por conta de não haver tanto equipamento, de tantos chips no mercado. Isso também, evidentemente, acaba se aplicando no mercado de desenvolvimento.
Mas o fato é que muitas empresas de tecnologia acabaram adiando os seus lançamentos e a gente teve um efeito colateral indireto, digamos assim, desse movimento que afetou muito fortemente o Brasil, que eu coloco aqui como um adendo, como um bônus, digamos assim, para nossa reflexão de hoje, que é o fato da LG ter saído no mercado dos smartphones aqui no Brasil. Na verdade, no mundo todo, né, efetivamente, e teve um prejuízo enorme aqui no Brasil, porque a LG tem uma fábrica situada em Taubaté, interior de São Paulo, e só especificamente nessa planta foram mais de 700 funcionários demitidos, né? A empresa alegou à época que já atuava há 52 meses em prejuízos e entendia que não fazia mais sentido olhar para esse mercado globalmente, se concentrar mais em mercados que ela estava percebendo melhores oportunidades, como o mercado de robótica, onde a LG é um importante player, e os mercados de inteligência artificial e carros elétricos que ela vinha e vem atuando com bastante energia. Então é isso, na verdade esses foram os reflexos que o mercado que a escassez, na verdade, no mercado de chips resultou ao longo de 2020 aqui no Brasil e no mundo. E por consequência disso, alguns efeitos colaterais diversos, como preços de videogame nas alturas. Uma coisa curiosa também para dividir com você, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, é que, para você ter uma ideia, durante algum tempo, isso vem acontecendo ainda, inclusive, é mais fácil encontrar, vejam vocês, PlayStation 5 aqui no Brasil do que na América e na Europa, ou seja, o jogo inverteu, evidentemente, que o valor que se paga aqui, não só em decorrência do câmbio, mas das taxas do chamado efeito Brasil, é enorme, inclusive em comparação aos mercados internacionais, mas pelo menos aqui no Brasil ainda há, com alguma dificuldade, evidentemente, mas ainda há produtos disponíveis, o que dá esse efeito curioso aí, de certa forma, de ter produtos em mercados não majoritariamente importantes para esses grandes players, como é o Brasil, mas e a escassez total e plena nos mercados de origem, que é a América e Europa e parte da Ásia também. Esse foi o Transformação Digital CBN de hoje, e amanhã a gente volta com a última parte dessa breve retrospectiva 2020. Um grande abraço.